Se você tem a sua Bíblia, eu aconselho você pegar e já abrir primeiro em Marcos, no capítulo 10, para a gente ler, e depois nós vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, mas no começo eu quero ler o capítulo 10, versículos 6 ao 8 de Marcos. Porque hoje, nós continuando a série da família, nós vamos estar falando sobre uma só carne. E esse versículo vai nos dizer aqui um pouquinho sobre o que é ser uma só carne. Quem achou, diga um amém. Quem não achou, diga misericórdia. Marcos 10, versos 6 a 8. Bem-vindo a você que está online conosco. Compartilhe esse link com alguém. Tire as suas distrações, porque eu creio, durante o louvor, o Senhor me mostrou algo no espiritual. Você está preparado para ouvir? Não? Pode. Você crê nisso? Você é crente? Sabe quando você chega em um lugar para entrar e aí acabou o ticket? Já não tem mais vaga para entrar. E aí aparece alguém que desistiu de entrar. E ela fala, olha, eu tenho um ticket aqui. E você fala, sério? É, toma. E aí você pega e você tem a sua entrada. O Senhor me mostrou no mundo espiritual que hoje, você que conseguiu chegar aqui, você que conseguiu conectar aqui, é como se o ticket fosse liberado para você. Você vai sair daqui com uma resposta, você vai sair daqui com um ticket para você entrar nessa semana e conquistar aquilo que o Senhor tem para você. Você crê? Diga um amém? Amém. Amém. Esse texto aqui de Marcos, no capítulo 10, se você tem notes, eu gostaria que você anotasse, porque isso aqui vai ser o princípio do que nós vamos falar para os casais também daqui a semana que vem ou na outra semana, não sei, nem sei quando é. Mas o que nós vamos falar hoje não é simplesmente para casal. O que nós vamos falar hoje é para família e uma família baseada no princípio bíblico. E olha aqui no capítulo 4, 10, versos 6 ao 8 de Marcos. Mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher por esta razão. O homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Diga, uma só carne. Uma só carne. Assim, eles já não mais são dois, mas sim, mais uma vez, uma só carne. Uma só carne. Aqui no capítulo 10 de Marcos, o que a gente vê é Jesus sendo interrogado a respeito do divórcio. Os fariseus e os mestres da lei queriam pegar Jesus nessa. E aí eles perguntam a Jesus, aí, dá para divorciar e ficar de boa? E aí Jesus, olhando para eles, ele responde a uma visão bíblica acerca do que é um relacionamento com base na palavra de Deus, nos princípios do Evangelho. E aí o que ele faz aqui no versículo 6, quando inicia? Ele fala, no princípio da criação. É assim que ele começa o versículo 6. Ou seja, ele volta ao momento antes do pecado. Porque não tem como você achar um relacionamento perfeito se você baseia depois do pecado. Antes do pecado, nós podemos ver a verdadeira intenção de Deus para o casamento. A verdadeira intenção de Deus para um relacionamento, porque o padrão de um relacionamento que ele precisa ser avaliado antes e depois do pecado, ok? O padrão do relacionamento ele precisa ser avaliado antes e depois do pecado. Você já tentou pegar um quebra-cabeça e montar ele sem você ter a fotinha a foto dele inteiro? Não dá. E o Senhor me trouxe essa ilustração essa tarde. Eu não tenho um quebra-cabeça em casa, senão eu ia trazer para você ver. Mas tenta colocar isso na sua mente, essa foto. Você tem a foto do quebra-cabeça, ok? E aí, sabe o que eles fazem? Eu procurei lá como que eles fabricam um quebra-cabeça. Eles fazem a foto, tá lá inteirinha. Aí sabe o que eles fazem? Coloca numa máquina e a máquina picota ele tudinho. Para ficar difícil para você montar depois. Aí você precisa de uma referência da imagem que eles fizeram antes, para depois você ver os pedaços. Tem alguém que já está pegando. Você precisa da referência da imagem, para depois você pegar os caquinhos e você colocar no lugar. Amém? Tem gente entendendo? Então, como é que eu vou basear um relacionamento sem olhar para a picture original e olhar para os caquinhos e falar, deixa comigo que eu vou dar um jeito.
você começa a colocar, as coisas não encaixam, você tenta bater. Ou seja, o relacionamento não funciona. Por quê? Porque nós não temos uma picture no original. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, da mesma forma que é difícil ou impossível você montar um quebra-cabeça sem você ter a foto original, é impossível também você construir relacionamentos sem você olhar no plano original de Deus. Deus tem um plano original para o casamento, antes e depois do pecado. Vamos para antes do pecado? Vá lá para Gênesis. Porque nós vamos olhar aqui o homem e a mulher antes do pecado. Eles eram inseparáveis. Inseparáveis. O capítulo 2 de Gênesis, lá no início da Bíblia, verso 24 e 25. Eu vou dar 2 segundos para você achar aí. Enquanto isso, a pastora vai enfeitando aqui. Só dela estar aqui já está pregando já. Eu falei que eu não canto, eu só encanto. Ela fez mais um ano de vida no dia, foi na sexta-feira, no dia do amor, no Valentine's Day. E aí eu tive que dar 2 presentes. Então eu já estou duro aqui, já não tem mais dinheiro. Ganhou um que vale por Eu ganhei um presente, legal. Estava esperando aquele microfonezinho, sabe? Aquele redondinho que você liga no telefone. Vai ver vídeos agora. Ok, volta para a mensagem. Concentra, pá. Gênesis 2, verso 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão, repete comigo mais uma vez, uma só carne. Uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ou seja, o relacionamento criado por Deus era perfeito. O homem e a mulher viviam nus, ou seja, não tinham nada a esconder um do outro. No dia em que você começar a sentir vergonha de ficar nu em frente à sua esposa ou seu esposo, e jovem, isso aí é para o seu futuro, você está escondendo algo. Mas agora, tudo aquilo que você esconde do seu cônjuge, não vem de Deus. Eu estava conversando com uma senhora hoje, que ela tinha perdido o telefone semana passada, vocês encontraram. Ela, graças a Deus, obrigado, vocês encontraram o telefone, porque não tinha senha. Ela, a gente não tem senha. Eu falei, mas por que você não coloca senha? Não, porque assim dificulta para o meu esposo pegar o meu celular. E a gente não coloca senha, porque qualquer um de nós, a gente pega o telefone que tiver na frente e a gente usa ele dentro de casa. Assim deveria ser os nossos relacionamentos. Não só para o casal, porque isso aqui não é uma conferência de casal. Deveria ser nos nossos relacionamentos com nossos amigos, com os nossos pais, na empresa. Será que um dia você está falando bem de alguém dentro da sua empresa e no outro dia você está falando mal? Será que um dia você está sendo jogo aberto e outro dia você está escondendo alguma coisa? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eles andavam nus e não sentia vergonha. Deus é perfeito e tudo que Ele cria é perfeito, mas saiu da direção de Deus é onde mostra a nossa insatisfação. O primeiro homem que mostrou insatisfação não foi você nem eu. Foi Adão e Eva. Foi eles que mostraram uma insatisfação com o plano perfeito que Deus tinha. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que nós venhamos relembrar que o homem e a mulher eram inseparáveis, e o relacionamento do homem, quando eu falo homem, o ser humano, e Deus também era inseparável. Deus criou o homem para não se separar. Deus não criou o homem para a separação. Então, que fique bem claro, não partiu de Deus. A separação, ela ocorre após o pecado. E aí agora, se você tem aí a sua Bíblia, vá para o capítulo 3 agora de Gênesis, porque você vai ver depois do pecado agora como as coisas mudaram. Depois do pecado, versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz assim: quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ou seja, o pecado fez com que o ser humano tentasse esconder de Deus aquilo que não tem como esconder. O pecado deixou o homem mau perante o Senhor e perante a sua esposa, porque agora eles se esconderam no meio do mato. O mal separou o ser humano de Deus e agora
o que está acontecendo aqui é o primeiro divórcio da história entre Deus e a humanidade. Porque se você for pegar a Bíblia para você olhar divórcio, só vai acontecer em Êxodo no capítulo 10, quando fala sobre o divórcio. Mas o primeiro divórcio acontece aqui. Porque agora você olha para o versículo 22 e 23, olha o que acontece aqui. Então o Senhor disse, vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Aqui ele está falando da Trindade, como um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus fez o quê? Expulsou. Essa palavra expulsou é divorciou. Essa palavra aqui, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar da terra da qual ele foi tirado. O homem naquele momento agora, ele tem esse divórcio com o Senhor, essa separação eterna por causa da sua escolha. Ele fez uma escolha e a escolha trouxe consequências. Então lembra disso. O divórcio ele foi estabelecido pela escolha do homem, não de Deus. Porque às vezes a gente fala de divórcio e a gente quer buscar na lei de Moisés. A gente quer buscar Vamos ver se a palavra de Deus fala alguma coisa sobre divórcio. Não foi plano de Deus. Nunca foi plano de Deus. Então não adianta eu tentar justificar só para me sentir melhor. Porque o divórcio, ele foi uma escolha do homem de ficar insatisfeito e tentar tocar naquilo que não era para tocar. O homem tinha um relacionamento. Você tem um relacionamento e você pode tocar nesse relacionamento. Aí sabe o que acontece? A insatisfação entra no coração e aí toma decisão e aí perde o contato. Toda vez que você ficar insatisfeito com o que você tem, porque você está olhando para o que Deus falou que não é para você, você perde o que você tem, porque aquilo que não é para você te destrói. Aleluia. Deus está aqui. Se não é para você, não vai construir nada, só vai destruir. Então aí eu olho, e aí tem homem que tem a mulher dentro de casa para encostar nela e prefere olhar para um vídeo. Falei agora para casal, agora vamos voltar. Tem jovem, tem pessoas que têm um trabalho que olha para o patrão e começa a ficar insatisfeito com o trabalho. Oh, cuidado com isso aqui. A insatisfação pode fazer você ficar desempregado. Porque você passa a olhar para aquilo que Deus te deu, aquele relacionamento, aquele trabalho, aquela amizade, e aí por causa da insatisfação no coração, você perde o contato com aquele que foi colocado do seu lado para caminhar com você. Então muitos de nós estamos deixando de caminhar, sabe por quê? Porque a carne, a união, ela se separa quando a carne, a vontade, ela fala mais alto. A carne não era para se separar. A carne que Deus fez. Só que a carne, que é o mal que entrou após o pecado, ela é a vontade. Então a vontade não pode falar mais alto do que... Você já viu a ilustração dos dois potinhos de sal que você cola um no outro? Geralmente faz para casamento isso. No filme Prova de Fogo, talvez se você já viu esse filme. Colocou um super bonde assim no potinho de sal, colou um no outro. Esse cara estava sofrendo o relacionamento da casa dele e aí ele queria separar. Então esse homem pregou um saleiro no outro e falou, agora tenta arrancar aí. Quando ele conseguiu, quebrou, vazou o sal para todo lado. Ele falou, é isso que acontece com o relacionamento. Um sai quebrado. Então, alguém saiu quebrado do relacionamento lá no jardim e não foi Deus. Foi o homem. O homem que saiu. Agora, todo o divórcio, ela é uma consequência de uma escolha. Você acredita nisso, pastora? Eu acredito. Não quer ficar de enfeite um pouquinho? Deixa eu falar sobre isso. Fala aí. Vou até tomar uma água para ouvir essa mulher. Deixa eu de enfeite um pouquinho também, né? E vou falar um pouquinho sobre essa escolha. O casamento, ele é uma escolha, né?
É interessante porque a salvação, ela é individual. Mas o propósito da família, ele é em conjunto. Não tem como você ser família sozinho. Então, o propósito da família, ele é para nós. Né? Para nós como igreja, para nós que temos uma família, para o jovem que sonha em ter um casamento, né? Todo jovem que está aqui, a gente está falando muito de casal hoje, mas aqui tem muito jovem que está planejando casar, tem jovem aqui que sonha em encontrar alguém, né, para poder viver essa vida com ele. Então, a primeira coisa que você tem que entender, a sua salvação, ela é individual, mas a família é um propósito vivido em conjunto. E muitas famílias não têm vivido o propósito de Deus, sabia? No relacionamento. Não têm vivido, porque cada um quer viver a sua própria aventura. Cada um quer viver aquilo que acredita, aquilo que quer. A gente não pode entrar em um relacionamento achando que o relacionamento vai ser o tempo todo para nos fazer feliz. Pelo contrário, a gente se une a um relacionamento para fazer o outro feliz. Quando você é contratado em um trabalho, você é contratado para você contribuir com aquela empresa, com aquele trabalho, não é isso? Então você vê que tudo no relacionamento nós podemos também trazer para a palavra de Deus. E tem muitos momentos que é como se a gente estivesse dentro de uma canoa. Só que ao invés de remar para o mesmo lado, tem momento em que a gente está remando. Vem aqui, Pesta, vou te usar um pouquinho. A canoa, ela tem geralmente uma cadeira ou duas, né? Ou você vai sozinho, ou você vai com duas pessoas. Tem as duas cadeirinhas. Aí um vai na frente e o outro vai atrás. Né? É suposto a gente remar? Rema. Pra cá? Pro mesmo lado, Pro pastor. mesmo lado. Agora, você sabe como que às vezes a gente quer andar na canoinha? Rema, pastor. Vira pra cá? Vira pra lá. Pra lá? Sim. Rema, Pesta. Assim nós não vamos para lugar nenhum, não, hein? Eu quero vir para cá, você quer ir para lá? Mas para lá não, meu filho, para cá é melhor. Oh, meu Deus do céu. Desse jeito. Não é o seu caso, não. Não é aqui na nossa igreja. Aqui na nossa igreja só tem casal, em nome de Jesus, remando para aquilo que Deus tem para a vida dele. Amém. Não é a nossa igreja. Amém? Nós estamos aqui aprendendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem mulher, amor, que ela quer comprar uma casa. Mas tem o homem que ele quer comprar o carro. Eita glória. Fala, Deus. Não é indireta não, tá, Mi? Mas tem mulher que quer ir para o Brasil. E tem homem que quer ficar nos Estados Unidos. Não é assim? Eu estou falando porque eu sei que ela ama a família dela, tem muita vontade para o Brasil. Mas eu sei que Deus tem feito uma mudança no coraçãozinho dela. E Deus tem um propósito para a vida dela muito maior do que ela está imaginando. Eu estou usando a diaconisa Michelle, gente, porque ela não vai ficar chateada comigo, né? Porque tem gente que você usa e fica chateado. Amém? Mas aqui não é aqui. É lá em outra cidade. Mas o que fazer, pastora, nessas situações? Quando a gente está com dois focos, quando ele quer um carro, eu quero uma casa, ele quer o Brasil, eu quero ficar aqui. A gente tem sonhos diferentes, objetivos diferentes. Como que faz nessa situação? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque isso, muitas das vezes, nos leva à destruição dos nossos relacionamentos. Começam com coisa pequenininha, com coisa simples. Então, nós precisamos sentar e fazer uma escolha. E a escolha precisa ser baseada naquilo que é melhor para a família. E outra coisa muito interessante que nós temos que lembrar. A família é você, o seu cônjuge e os seus filhos. A sua família, desculpem as sogras, mas a sua família não é o seu pai, não é o seu tio, não é o seu irmão, não é essa intercessora do Brasil, não é. Você tem que estar em conjunto com o seu esposo, sua esposa, com o seu marido. Faz uma reunião em família, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para nós.
O que é melhor agora? É eu comprar um carro ou eu comprar uma casa? O que vai ser mais benefício para a minha família? Eu construir aqui ou eu construir no Brasil? O que vai ser? Qual é a direção? Porque a primeira coisa que tem que ser colocar em oração diante do Senhor. Segunda coisa, conversar e decidir em família. O que é melhor? Porque muitas das vezes nós começamos a apontar as armas um para o outro. E nós mulheres somos muito boas em fazer o homem mudar a cabeça dele e fazer o que nós queremos, porque nós somos birrentas. A gente pega birra e o homem ele não quer briga, ele não quer confusão. Então o que você acaba fazendo, tirando a autoridade dele, e ele acaba fazendo a sua vontade, porque ele não quer confusão. O homem, ele quer sossego. Não é assim? O seu esposo, quando ele chega em casa, o que ele quer fazer? Sentar no sofá, comer e descansar. Agora a gente ainda tem um monte de coisa a fazer, né? A gente quer sair arrebentando tudo e a gente acaba estressada. A gente tem isso, a gente consegue controlar. A casa, mulheres, nós muda o ambiente da nossa casa. Se a gente estiver mal-humorado, todo mundo fica mal-humorado, mas se a gente estiver tratando todo mundo com carinho, com amor, fala, meu bem, vamos conversar, eu sei que está difícil, eu sei que eu quero isso, você quer aquilo, mas vamos sentar, vamos ver o que é melhor, vamos fazer uma oração primeiro. Chama primeiro para orar. Eu duvido se vocês vão continuar nessa discussão. Orar, Senhor, entra nessa situação, qual que é a melhor coisa? Muda o meu coração se for a vontade do meu esposo, muda o meu coração se for a outra coisa. Entregar nas mãos do Senhor, gente, eu tenho certeza, o Senhor lhe traz paz. Sim. Quando é a solução certa, por mais que eu não queira, aquilo não seja a minha vontade, no meu espírito eu sinto paz. Porque eu entrei em concordância com a minha família e eu entrei em concordância com os céus. Isso é viver em propósito. E o melhor a fazer nesses momentos é um propósito antes. Faça um propósito. Está difícil decidir, vamos colocar um propósito, vamos orar 7 dias e vamos ver. Aí você tem que prestar atenção, porque Deus ele vai trazer resposta através das situações, através das pessoas. E você tem que estar conectado. Por isso que nós temos ensinado tanto a nossa igreja a jejuar, a orar, para quê? Para ter conectado com o Senhor, porque é Ele que vai trazer direção. Lembra que a família é o foco, às vezes, de Satanás. Porque Jesus, Deus, lá no início, nosso Pai, Criador, Ele constituiu a família. Então, essa é a primeira coisa que o inimigo quer destruir. Nós não vamos dar essa brecha para ele, nós não vamos dar essa oportunidade. Então, entenda, o casamento é uma canoa onde os dois precisam estar remando para o mesmo lugar. É muito importante estar remando para o mesmo lugar, como está falando em Gênesis, no capítulo 2, 24. Está nos mostrando isso. O casamento deve ser uma escolha. Viver o mesmo nível. Já parou para pensar que às vezes nós estamos num relacionamento e um cresce e o outro fica para trás? A gente não consegue viver no mesmo nível. O que é viver no mesmo nível? É viver a vontade de Deus. Isso que é viver o mesmo nível, onde eu vivo os mesmos interesses, a mesma busca, o mesmo propósito. Não se trata apenas de estar se apaixonado, jovem. Vai muito além do que paixão. Vai muito além do que aquele filminho que a gente fica assistindo e fazendo uma ilusão na nossa cabeça. Amar é uma decisão. Yes. Nós precisamos decidir amar, mas nós precisamos também decidir perdoar e servir dentro do relacionamento. Porque você não vai viver somente de amor. Em Efésios 5, 21, se você prestar bem atenção, quando Paulo diz, sujeitem-se uns aos outros, com temor de Cristo. Isso aqui é uma dinâmica que nós deveríamos trazer para dentro do nosso relacionamento. Trazer para toda a área do nosso relacionamento.
Eu escolho amar mesmo nos dias difíceis. Eu escolho perdoar mesmo quando eu estou vendo que falhou comigo. Às vezes eu não estou errada, eu estou certa. Mas eu decidi perdoar. Você sabe por quê? Porque a família sempre vai ter os seus defeitos, as suas quedas, as suas dificuldades. Como que nós vamos agir diante disso? Nós precisamos já agir como construtores. A família, todos os dias, vai precisar ser reconstituída, reconstruída. Porque vai haver dificuldades, vai haver momento difícil, vai haver desavença, discordâncias. Como que duas pessoas completamente diferentes vai andar sempre só com amor? Não tem como, tem as indiferenças. Então, como que eu resolvo isso? Entendendo que eu, dentro da minha família, tenho o papel todos os dias de estar fazendo algo para que seja construída uma história dentro da vontade do Senhor. Isso não é lindo? Yes. Meu Deus, eu escolho construir. Eu quero ler um versículo também que está em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4 a 5. O casamento, ele deve ser honrado por todos, diz. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, que é outra coisa que destrói também as famílias, e contentem-se com o que vocês têm, porque tem dia que vai ter muito, mas tem dia que vai ter pouco. Mas você não é movido pelo dinheiro, você é movido pela gratidão de coração, por aquilo que Deus tem te permitido viver. Porque todas essas situações geram em nós um relacionamento onde a gente vai afiando um aos outros, um ao outro e se tornando cada vez melhor. E ele continua dizendo: contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Mesmo no momento difícil, nós já temos o que nós precisamos. Nós temos um Deus que é capaz de reconstruir, de Aleluia. nos fortalecer. Um Deus que fez um plano perfeito. Você sabia que tem pessoas que honram o casamento, mas não preserva o casamento puro? Não preza pela pureza do casamento? Tem isso, sabia? Como assim? Tem aquela pessoa que ela nunca vai pensar em divórcio jamais. A família dela é como se fosse uma coroa. A família é como se fosse um troféu. A pessoa tem prazer de falar, de mostrar fotos. Você já viu alguém assim? Tem prazer de mostrar a foto ali dos filhos, dos netos. Mas alguma dessas pessoas, ela é infiel no relacionamento. E a infidelidade, ela destrói a pureza do relacionamento. E isso é muito sério. Trazer para dentro de casa o lixo do pecado, da imoralidade, isso é totalmente destrutivo para os nossos relacionamentos. Aquelas famílias que prezam por não se divorciar começam a viver uma farsa. Como um troféu. Eu tenho a minha família, todo mundo que está lá fora vê, parece que é perfeita. Mas a verdade é que eu não prezo pela pureza dentro do meu relacionamento. Outra coisa que eu quero alertar nessa noite, eu sei que está um pouquinho pesado, o pastor não sabia que eu ia falar isso, mas Deus te ajude. Tem pessoas que ela traz uma terceira pessoa para o casamento, sabia disso? Ele pensa que ele está só vivendo ele e o seu cônjuge, mas ele traz uma terceira pessoa para o seu casamento. Sabe quem que é essa terceira pessoa? É às vezes a pornografia. Principalmente os jovens. Você não pensa que eu estou esquecendo de vocês, não. Trate essa área agora, antes de você entrar no seu relacionamento.
Isso é uma ilusão. Você não deve trazer essas coisas para dentro do seu relacionamento. Não vai dar certo. Não vai dar certo você tentar trazer essas coisas para o seu leito. Você vai estar vivendo um relacionamento. Você pode estar até ali não pensando nunca em divorciar, mas você está fazendo do seu casamento um leito impuro. Porque você está trazendo uma terceira coisa para o seu casamento. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos aprender a viver os princípios do Senhor, mas viver com temor, porque essas coisas nós acabamos colocando dentro do nosso relacionamento por falta de temor. Eu vou à igreja todo domingo, eu pago meu dízimo, eu não mato ninguém, eu não roubo de ninguém, eu trabalho, sou honesto, eu pago minhas contas. Mas onde está o temor? Onde nós continuamos querendo trazer para o nosso casamento coisas que não fazem parte daquilo que o Senhor trouxe, daquilo que o Senhor construiu, que Ele fez. O Senhor fez a sexualidade para nós, para mim e para você desfrutar, mas desfrutar com pureza, com sabedoria. Eu não estou aqui para apontar, para te julgar, mas Deus vai falar com você. Quais são as áreas que você tem sido negligente dentro do seu leito, no seu leito? É possível viver um leito puro. É possível sim viver um casamento onde a nossa sexualidade também é santa. É possível. Busque experimentar da verdadeira sexualidade no seu casamento. Está nervoso, pastor? Eu? De maneira nenhuma. Nós precisamos viver esse amor sacrificial. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele se submeteu a um plano que levou ele à morte de cruz por mim e por você. E foi esse amor, um amor sacrificial. Porque eu e você, nós não podemos fazer um esforço para viver esse amor dentro da nossa casa. O nosso maior tesouro que o Senhor fez para nós é a nossa família. Por que que nós não podemos nos sacrificar um pouquinho para poder viver? Na verdade, não é um sacrifício, porque viver em santidade com a nossa família, com o nosso cônjuge, com o nosso leito, traz tantos benefícios, traz saúde, traz prosperidade. Traz algo sobrenatural que essa geração está precisando experimentar. E eu estou aqui nessa noite para encorajar você a viver também a santidade dentro do seu relacionamento, do seu casamento. Eu acredito porque eu vivo. Eu acredito porque nós dois passamos por esses desafios. Eu não estou falando para você de algo que nós não vivemos dentro dos nossos relacionamentos. Nós tivemos desafios nessas áreas, mas nós decidimos viver a santidade, o propósito de Cristo em tudo. Em tudo. Nós temos muito que aprender ainda. Nós passamos muitos desafios ainda. Mas nós seguimos para o alvo. E o nosso alvo é viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Mas viver o melhor do Senhor para as nossas vidas requer um posicionamento nosso. E isso, como a sua salvação, também é algo pessoal. Viver uma vida de posicionamento também é algo pessoal. Eu preciso me posicionar a querer viver uma vida diferente como uma esposa. Você precisa querer ter um posicionamento diferente, querer viver diferente como esposo, como filho. Amém? Tá dando sono? Tá com vontade de ir embora? Vai voltar semana que vem? Glória a Deus. A última coisa que eu quero falar é que nós, como família, nós precisamos ser vulneráveis. E eu anotei aqui, vulnerabilidade emocional é capacidade de experimentar sentimentos e reconhecer fraquezas. Isso é algo que às vezes nós temos medo de reconhecer, de mostrar para a nossa família que nós também somos fracos. Principalmente nós que somos mães,
Nós que somos os pais, vocês que são pais, a gente tem às vezes medo de demonstrar para os nossos filhos que nós também somos fracos, somos incapazes. E às vezes é necessário o seu filho reconhecer a sua fraqueza para que ele possa se abrir para você. Para que ele possa encontrar em você um lugar seguro. Você não pode o tempo todo ser amigo do seu filho, mas você também não pode o tempo todo passar para ele uma imagem de que você, homem, não chora, de que mulher tem que ter o emocional sempre equilibrado. Não, nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne, de osso, nós temos sim as nossas debilidades emocionais, mas nós temos também o Espírito Santo que nos restaura todos os dias. Então é necessário eu e você abrir o nosso coração, sem medo de correr os riscos. Segundo, a vulnerabilidade espiritual é quando eu reconheço que eu preciso de Deus. Eu preciso reconhecer que eu e a minha família, nós precisamos do Senhor para continuar vivendo o teu propósito. Admita para Jesus, para o Senhor, o teu fracasso quando você falhar como mãe, como esposa, como filha, como marido. Coloca diante do Senhor. Por que você vai ter medo de colocar diante daquilo que pode te ajudar? E nós temos a vulnerabilidade física, que é quando a pessoa, talvez um exemplo, a pessoa está doente, ela está vulnerável, ela precisa de cuidado, ela está sem uma proteção adequada. Mas em todas elas nós precisamos escolher ser uma pessoa vulnerável à vontade de Deus. Confiar plenamente e permanecer unidos, sabe, como família, sabendo que no decorrer da caminhada nós vamos falhar sim, nós vamos ter desafios na nossa convivência, mas é por isso que o propósito de Jesus nos ensinou a perdoar e sermos misericordiosos. Nem sempre eu vou estar com a razão. Nem sempre eu vou sair ganhando. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que eu esperava que fosse. Mas o coração nosso precisa estar sempre aberto para reiniciar a construção. Aleluia. Reiniciar a reconstrução. A família é uma reforma. Lembra da minha casa? Como que eu peguei minha casa? Eu sempre lembro disso, nunca vou esquecer. A família é como uma casa em reforma, sempre haverá algo para refazer. Amém? Aleluias. O que nós precisamos entender como igreja, e às vezes a gente precisa sentar assim e anotar, sabe? Pegar a caneta, porque às vezes a gente quer viver hype. A gente quer viver com aquela energia, né? Ah, cadê? Não deu glória na igreja hoje, então o Espírito Santo não estava lá. O Espírito Santo, ele está lá quando você aprendeu alguma coisa. Eles estão refletindo hoje. Então, eu creio que as igrejas hoje, elas precisam tirar muito mais tempo ensinando do que aplicando injeção de energético que dura somente 3 dias. A palavra de Deus é o que transforma, é o que realmente coloca eu e você no plano original de Deus, porque se nós somos um em Cristo, o que nós devemos entender é que se eu sou um em Cristo com você, eu não devo falar mal de você em lugar nenhum. Se eu sou um com você, eu devo trabalhar para a construção disso aí, porque eu sou só uma carne. A gente leu alguns textos aqui, e tem outros que eu poderia ler para você, mas por causa do tempo eu vou deixar alguns deles. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versos 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Agora vem a parte boa. Aquele, porém, que se une com o Senhor, é um espírito com Ele. Então, o que eu quero que nós saiamos daqui entendendo nessa noite é que não é uma noite romântica que vai solucionar o problema do relacionamento. É uma decisão concreta de caminhar junto, remar para o mesmo lugar, falar eu não vou desistir, falar isso aqui aconteceu, mas nós vamos resolver. A decisão por Cristo, ela precisa ser assim.
Nós falamos muito do relacionamento aqui que leva para o casal, leva para relacionamento com o amigo, com dentro de casa, mas o que nós realmente queremos que todos saiam daqui entendendo é que o relacionamento com Deus, ele não pode ser romântico. Porque vai ter dia que você vai ficar, aleluia, ó, senti o Pai, abraço do Pai, aleluia. Mas tem dia que você vai estar no deserto e é o Pai que te colocou lá. Aí você fala, Deus não está me vendo? Tá, foi Ele que colocou você no deserto, porque Ele te ama. Então relacionamento é uma decisão que independente se você está no palácio ou no deserto, você continua caminhando junto. Eu não quero que você escute algumas pessoas, como eu escutei essa semana aí, um cara falando lá que Deus não... falando mal de Jesus, porque Jesus é um cara que quando você está dando tudo ruim, você tem que orar por misericórdia. Mas quando dá alguma coisa certa, é Ele que toma o crédito, não é você. Uma pessoa que perdeu toda a conexão com o Pai. Eu e você, nós não podemos romantizar o relacionamento. Continua sendo uma decisão. Nós lemos o texto aqui, que a união com o pecado, ela produz morte eterna. Mas a união com o Espírito, ela produz avivamento nos relacionamentos. É a conexão com Deus que vai solucionar o problema dos nossos relacionamentos. Aí sabe o que a gente está querendo? Resolver os relacionamentos para depois vir para Deus. Porque Deus não merece, né, que eu vá com o meu relacionamento todo quebrado para Ele. É o contrário, meu amigo. Não tem como eu fazer com que o meu relacionamento dê certo se eu não tenho o Senhor como a prioridade no meu relacionamento. Eu e você estamos com a oportunidade nessa noite de declarar com o nosso coração: eu sou um com Cristo. E por isso, os meus relacionamentos estão na presença do Senhor. Tem como você olhar para mim e para a pastora agora e eu falar assim, olha aí, qual de nós dois somos infiéis? Tem como você olhar aqui quem é infiel? Se é eu que sou infiel a ela, se é ela que é infiel a mim? Não tem como, e graças a Deus não existe infidelidade aqui. Mas se existisse uma infidelidade, estaria dentro de nós. A infidelidade não está na prática que você realiza, está na posição do seu coração. Porque eu posso estar aqui fingindo e todo mundo pode estar olhando e falando assim, olha lá, são pessoas, olha lá, estão sorrindo, olha lá, está abraçando com ela, não existe problema ali. E por dentro, eu estou carregando algo que me distancia espiritualmente da minha esposa. Eu não sei se você está pensando que eu estou falando sobre o casamento. Tudo isso que a gente falou, eu estava trazendo a nossa memória para esse momento aqui, ó, de você entender que não tem como você esconder atrás da arvorezinha de Deus. Adão, onde você está? Ah, desculpa, Senhor, é que eu estou nu. Ah, então agora você reconheceu que não tem como você esconder nada de mim. Então, o que eu quero que nós saímos daqui entendendo, e o louvor pode vir aqui em cima, o que eu quero que a gente saia daqui entendendo é que o Senhor deseja reavivar os nossos relacionamentos nessa noite. Eu e você precisamos continuar acreditando em relacionamento. O relacionamento, ele pode construir e destruir pontes. Use com que o seu relacionamento hoje com Deus seja restaurado para você restaurar o relacionamento com as pessoas. Porque muitos já deixaram de participar de uma igreja por causa de relacionamentos. Eu estava conversando com alguém esses dias e eu falei assim, me aponta alguém que desistiu de ir numa igreja por causa de Jesus. Ficou chateado com Jesus. Ninguém. Todo mundo chateia com pessoas. Ninguém chateia com Deus. A pessoa, ela toma um trauma com Deus porque uma pessoa chateou ela, uma pessoa maltratou ela, uma pessoa mal representou o reino. Então, o relacionamento, ele precisa ser curado com o Pai, para que eu e você venhamos saber lidar com os nossos relacionamentos. Porque vai ter dia em que vai ser amor, I love you. Mas vai ser dia que vai ter que ser por decisão. Cara, eu não saio porque eu decidi. Teve uma vez, e eu termino com isso aqui. Na verdade, eu termino depois desse... Vai contar a história do pão com salame de novo. Do pão com não. salame. Teve uma... Faça como eu fiz. Teve uma vez que a pastora falou... Não era pastora ainda, nós estávamos no início do nosso casamento. E ela falou... Tinha líder de jovem, eu acho. Não dá mais, jogou minhas Nem roupas sei. para a escada, meu irmão. É.
jogou a roupa para a escada e falou, vai embora. Aí eu olhei para um lado e para o outro, eu falei, eu vou. Peguei a chave do carro, entrei no carro, saí. Na hora que eu andei 2 minutos, eu falei, para onde eu vou? Ela mandou embora, mas minha casa é lá, eu saí, para onde eu vou? Quer saber? Ela gosta de pão com salame. Eu vou na padaria, eu vou comprar pão com salame, eu vou voltar. Voltei, coloquei o pãozinho lá, e aí ela lá sentada na sala. Já estava mais calma, né? Fiquei com medo. Foi Dobrando embora as mesmo, roupas. gente, e agora? Aí eu passei perto dela assim, rapidão, e falei assim, comprei pão com salame. Aí ela, tá onde? Eu falei, tá na cozinha. Aí ela levantou, foi lá, pegou o pão com salame, começou a comer. Aí ela, você sabe me convencer, né? Aí eu falei, minhas roupas, você que vai pegar da escada. As roupas de guardar. Então, a gente precisa saber, sabe, remar, passar as lutas juntos, ao invés de sair por aí e aí tomar outra. Eu poderia fazer outras coisas. Eu poderia ter enfiado a minha vida em outras decisões. Eu falei, eu não vou para lugar nenhum. Quando eu casei, eu queria quebrar isso que na minha família aconteceu, que é o divórcio. Então, na minha família não vai acontecer. Se ela quiser ir, eu não tenho como eu segurar, amarrar ela dentro de casa. Mas da minha parte, não vai acontecer. Então, que nós venhamos fazer isso com Jesus. Sabe quem é que foi buscar pão com salame para você? Foi Jesus. Não sei se a câmera vem aqui. Ele se lançou numa cruz. E aí, você e eu estávamos com raiva dele. Eu e você estávamos com... Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento era limitado. Nós estávamos sendo enganados por fariseus que estavam ganhando dinheiro para oferecer um sacrifício que não valia de nada. E aí fazia a gente revoltar contra Deus. Se você vê a história de Israel, no livro, principalmente no panorama do Antigo Testamento, é assim, ó. Tá bem com Deus, tá mal com Deus. Tá bem com Deus, tá mal com Deus. Sabe por quê? Porque o homem é quem manipulava o relacionamento. Aí Jesus morre numa cruz, e ele chega perto de mim e de você, nessa noite, e fala assim, eu comprei pão com salame. Aí você fala, tá onde? Aí ele fala, tá lá no altar. Porque o relacionamento, ele só pode ser reatado com uma decisão mútua. Jesus decidiu comprar pão com salame. Estou usando bem simples aqui para você entender. Mas ele não vai comer o pão com salame. O que a gente faz quando a gente ceia uma vez por mês? Nós estamos participando da mesa do pão com salame. Nós estamos participando daquele momento em que nós estamos reconhecendo, Jesus, obrigado. O Senhor tomou essa decisão e hoje eu tomo a minha, de não sair dessa casa. E quer saber? Eu vou voltar as coisas para o closet. Eu vou voltar minhas roupas para o closet novamente. Porque eu pensei que eu poderia viver sem o Senhor, mas agora eu não posso. Será que você pode ficar de pé por um minuto? Eu queria orar com você. E enquanto o louvor cantar, eu queria convidar você a, nesse momento, se você quiser vir sozinho ou com alguém, vir nesse altar aqui, enquanto eles adorarem. Eu pedi para o Léo cantar essa canção que veio no meu espírito enquanto eu preparava essa mensagem. É que é Ele, é por Ele. Não é por alguém. Por que eu vou lá sendo que não é eu que sou errado? Posso te dar uma má, boa notícia? É só Ele que está certo. Nós todos estamos errados. Isso, pode vir, venha. Venha você, venha sua família. Todos nós estamos errados e perecemos de um Salvador. Então hoje você vai vir aqui à frente falando assim, não é porque eu estou certo, não é porque meu relacionamento está ruim, não é porque, é por causa dele. Eu estou indo no altar representando assim, Senhor, hoje eu estou reconhecendo que eu não consigo viver sem a Tua presença. Venha se derramar nesse altar hoje. É o altar que cura, é o altar que nos ajuda a liberar perdão.
Aleluias. O Senhor vai te ajudar a liberar esse perdão. Tem pessoas online que estão sofrendo por muitos anos com um perdão que não consegue liberar por um ser humano. Aleluia. E isso está impedindo você de viver algo profundo com Deus. Mas deixa eu te falar a verdade. Foi Ele que pagou o preço por você na cruz. Libere o perdão para que você venha viver por completo a vida que Deus tem para você. Alguém te caluniou no passado, alguém te traiu no passado, perdoe. Libere as mágoas, não por causa dessas pessoas, mas por causa dele.